Boa noite, Hub. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês podem se sentar. Quem conseguir, quem quiser ficar no chão, pode ficar no chão. Vocês estão bem? Todo mundo bem? Então, pode ficar aí. Gente, não sei se vocês perceberam, mas notavelmente em todas as músicas, em tudo que está sendo dito. E, na verdade, durante os cultos, até mesmo nos domingos, o pastor tem trazido muito sobre isso. Deus tem desejado separar algumas pessoas, se não a igreja inteira, para algo totalmente exclusivo dele. O pastor tem falado muito sobre gerações, sobre como nós somos a geração de Cristo. A gente tem aprendido sobre a santidade de Deus. Nós estamos numa série onde a gente fala simplesmente sobre Ele. É tudo sobre Ele. E os que ouvirem, os que realmente desejarem aprender, vão aprender. Os que desejarem realmente conhecer mais de Deus, crescer nisso, se desenvolver nisso, isso vai acontecer. Porque os que pedem, o Senhor, Ele atende. O Espírito Santo, quando Ele foi deixado conosco, Jesus fala que Ele ensinaria todas as coisas a nós. E Ele ensina. Então, todos que estiverem aqui, prestando muita atenção no que vai ser dito, vocês vão ter a oportunidade de pedir ao Espírito Santo. E Ele vai ensinar vocês. Se vocês realmente desejarem. O que tem de Deus, Ele é de livre acesso a nós. Vocês precisam apenas desejar de todo o coração. Amém? Eu estava estudando nos últimos tempos, eu ainda estou, sobre devoção. E conforme eu fui estudando, o professor falava bastante coisa sobre o que é devoção, a devoção durante a história da igreja, como que aconteceu, como que as pessoas se mantinham íntegros aos princípios de Deus, às verdades de Deus, como as pessoas se mantinham como que elas fugiam das heresias, das coisas que as pessoas falavam na época. E conforme eu fui estudando, eu comecei a me questionar por que estudar isso. Eu comecei a pensar, tá bom, eu preciso ser devoto a Deus, né? Isso parece uma palavra tão antiga, tão esquisita para a gente. Mas eu comecei a pensar sobre, e eu comecei a orar sobre, e pedir ao Espírito Santo, por quê que eu preciso aprender sobre devoção? E por que eu preciso ser devoto? Sendo que hoje em dia, ninguém mais é assim. Hoje isso não é algo dito, não é algo falado. E é até muito careta, porque quem é devoto, quando a gente vê que uma pessoa gasta tempo de oração, gasta tempo num quarto, orando, lendo a Bíblia, fazendo essas coisas, essas pessoas, elas são consideradas até piradas da cabeça. Às vezes os apelidos é João Batista, porque é doidinho, sabe? É alguém que não... é um extremo. Oi? Desse tipo. É sempre considerado algo, não, fulano é demais, é extremo. Aquilo ali já tá virando nóia, já tá virando uma idolatria, algo assim. E eu comecei a estudar e conversar com o Espírito Santo e perguntar o porquê de fazer isso. E pela primeira vez, eu vi na Bíblia isso, apesar de já ter lido antes, Deus falando, porque eu sou um Deus zeloso. E eu não sei se vocês sabem o que significa esse zelo, mas a pessoa zelar por algo é proteger algo. É a separação. É alguém que protege alguma coisa ou alguém. Então Deus, quando Ele é zeloso, Ele está protegendo todos os princípios dEle. Ele está sendo alguém que zela pela integridade dEle. Ele zela pela santidade dEle. E não é qualquer coisa que pode se achegar a Deus. Não é qualquer pessoa que pode continuar, se manter nessa presença, não zelando pela presença dEle da forma como Ele zela. E aí eu fui pesquisar um pouco mais, estava lendo a Bíblia, glória a Deus, leiam suas Bíblias, porque ali tem muito de Deus e é revelador as coisas. E eu queria que vocês abrissem em Êxodo 34:14.
aí. Eu vou ir falando. Antes eu quero ler um outro versículo que está lá em Êxodo 20, versículo 5, que diz assim: não adore outros deuses, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso de seu relacionamento com vocês. Então Deus, Ele não divide a atenção, Ele não divide esse espaço dele, Ele não divide as coisas que são dele com outras pessoas, com outras coisas. E nesse capítulo, no capítulo 20, que ainda não saiba, é onde estão os mandamentos. Moisés subiu ao monte, mandamentos, e começou assim: porque eu sou um Deus zeloso e eu não divido meu relacionamento com vocês, com outras pessoas. Deus tinha acabado de escolher aquele povo que era escravo para ser um povo santo, para ser o povo dele, escolhido dele. E quando ele faz isso, ele começa dizendo: não adorarás outros deuses, não farão imagens de outros deuses, vocês não vão adorar outras coisas. Porque eles eram um povo, a gente aprendeu isso até uns sábados atrás, de que as pessoas lá naquele tempo, eles adoravam a lua, o sol, a pedra, essas coisas, eles costumavam a direcionar a adoração deles para essas coisas. E aí Deus fala para eles que eles não podem fazer isso, que eles precisam adorar a Deus, porque Ele é o único Deus, e eles não podem criar imagens, eles não podem criar outras coisas que possam se... E depois disso, depois que Deus começa a entregar todos os mandamentos, uns capítulos à frente, quando Moisés desce, o povo criou um bezerro de ouro para representar Deus. Eles fizeram exatamente o que eles não deviam fazer. E não foi nem eles estavam como se eles estivessem adorando um outro Deus. Eles estavam tentando criar uma imagem para que representasse o Deus que eles estavam seguindo, porque eles não sabiam se Moisés ia voltar, se Moisés ainda estava vivo pela presença que estava lá em cima, pela forma e o tempo que ele ficou lá em cima. Então, eles estavam adorando aquela imagem, aquela coisa, e Deus não pode ser limitado a isso. Deus não pode ser limitado a uma imagem, mesmo que a intenção deles fosse boa. Mesmo que a intenção deles fosse só ter uma referência. Não, isso daqui é a minha referência de Deus. Mas isso daqui não faz jus a quem Deus é. É como se eu olhasse e dissesse: isso daqui é o oceano para vocês. Isso daqui não faz nem jus ao tamanho do oceano de fato. Então a gente não pode limitar Deus a pequenas coisas. E aí Moisés está lá, ele vê aquilo tudo, ele se ira, sobe ao monte de novo e ele começa a interceder pelo povo. E quando ele está intercedendo pelo povo, ele fala: Deus, a gente não pode sair daqui sem a tua presença. Não nos tira desse lugar que estamos se o Senhor não for conosco. Porque Deus estava extremamente irado. Porque o povo estava adorando a um outro Deus. Estava fazendo algo totalmente diferente do que ele tinha dito. Totalmente fora do que era dos princípios dele. E Deus chega a falar para Moisés, conforme os próximos capítulos ali, 20 e pouquinhos, ele vai falando, acho que 29 que fala isso. Ele diz que ele vai cuidar só de Moisés, basicamente. Ele fala que eu vou estar só contigo, Moisés. E Moisés diz: não, eu preciso que tu esteja com o povo. Porque se não for tu com o povo, se não for o Senhor conosco, como que a gente vai ser diferenciado dos outros? O que vai nos diferenciar? E aí, quando ele fala isso, a gente vai pro versículo, acho que é o 34 mesmo. E aí Deus, o capítulo 34, né? Deus fala assim: ok, eu vou com vocês, mas vocês precisam compreender que eu sou um Deus zeloso. E se eu sou um Deus zeloso e eu zelo até mesmo pela minha própria presença, pela minha própria santidade, vocês precisam fazer isso também. Se vocês querem ser o meu povo, vocês precisam andar dessa forma. Não porque Deus sei lá, tipo assim, ele é muito mimimi e ele quer que vocês cumpram uma lista de regras. Não é uma lista de regras, mas Deus, ele é. E ele é santo. E a pureza que há na santidade dele, a integridade que há nele, não tem como o pecado, como as coisas ruins, como trevas entrarem nisso. A santidade de Deus, ela não tem como ser interferida por conta do pecado. Então, se num espaço está Deus, não pode ter outra coisa junto. Se num espaço tem Deus, eu não tenho como dividir esse mesmo espaço com um outro amor, com uma outra idolatria, com outra coisa. E Deus deixa isso claro.
E quando ele fala ali, não adorará os outros deuses, Deus já está dizendo bem claro, na volta de vocês existem nações e eles adoram outras coisas, outros deuses. E vocês não podem ser assim, não se distraiam. Eu sou o Deus de vocês. E mais pra frente nós temos na Bíblia dizendo, né, Jesus falando que Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós sabemos que Ele é o único. Eu ouvi essa frase há uns tempos atrás e essa frase fez muito sentido para mim. Deus não é o primeiro da lista. Ele não é o mais forte. Ele não é o Deus mais forte, o Deus mais poderoso. Ele é o único Deus. Ele não é o que se destaca mais ou o que traz mais benefícios. Ele é o único Deus. E aí quando ele fala ali sobre as idolatrias, não ter outros deuses, não criar imagens, como eu disse, a gente limita Deus. E não só limita, às vezes a gente direciona o nosso coração para uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, Deus, eu quero muito um namorado. Deus, o meu sonho é me casar. Deus, eu quero tanto construir uma família. E aí Deus entrega a pessoa. E aí a pessoa começa a tomar um espaço na tua vida, porque agora tu não tem só mais a escola, ou só mais a faculdade, o trabalho. Tem que dividir e gastar tempo investindo na família, gastando tempo para conhecer essa pessoa, para vocês realmente construírem um relacionamento, para se casar depois. Só que de repente, o teu coração podia estar tão destruído, ou então o teu coração estava em outro lugar, que obviamente é o que acontece, que essa pessoa se torna Deus. E a gente não percebe isso. Só que daí é um fim de semana que a pessoa quer fazer outra coisa, não quer vir na igreja, por exemplo, e aí tu vai atrás da pessoa porque a pessoa quer, senão ela vai ficar brava. Aí tem que fazer, a gente costuma vir muito e investir muito tempo na igreja, porque nós trabalhamos com o voluntariado, a gente está sempre aqui, a gente está sempre servindo ao reino, e de repente essa pessoa acha isso um tanto chato e tu já não faz mais parte disso. De repente, o tempo que tu gastava lendo a tua Bíblia, orando, tu gasta esse tempo no telefone, ligando para essa pessoa o tempo inteiro, porque vocês não vão se ver e arranja 1001 desculpas para isso acontecer. Não que essas coisas sejam erradas, meu Deus, não falem no telefone com o namorado. Não é isso. Mas percebam o que está tomando o lugar de Deus. Deus não pode habitar no mesmo espaço que outro Deus, que outra coisa, que outra idolatria. Ou então eu quero muito um trabalho, Deus, eu preciso muito de um trabalho. Eu preciso muito porque eu quero ganhar minha independência financeira, eu quero construir uma carreira, eu quero muito me desenvolver e eu vou falar de Jesus para eles lá. Eu vou ser luz naquele lugar. E de repente toma conta do espaço. Toma conta de todo o teu tempo e não tem mais tempo para vir. Não tem mais tempo em casa, porque tu chega em casa tarde, chega em casa cansado e não tem mais tempo para orar. Não tem tempo com Deus. Não tem tempo nem de, tipo assim, fechou o olho e agradeceu a Deus pelo dia e não acordar, nem lembra que Deus existe para dar um bom dia ou qualquer coisa do tipo. Nas coisas mínimas, sabe? Essas coisas tomam o lugar de Deus e a gente não percebe. E às vezes a gente percebe e não dá bola. A gente acha que está tudo bem. Que vindo uma vez na semana no culto e não fazendo mais nada em casa, não lembrando de Deus depois, está tudo bem. Porque nós temos a graça, não é mesmo? Porque nós já fomos salvos. Porque Deus perdoa. E porque todo esse lado bom de Deus, a gente acaba gastando isso e subestimando a presença de Deus. Quando vocês leem a palavra de Deus, quando a gente está dizendo ali, quando vocês veem um Ele, quando vocês veem a palavra Deus, isso causa arrepio ainda em vocês. Quando vocês pensam no sacrifício da cruz, quando vocês olham para a cruz, seja uma representação, seja lendo a Bíblia, seja lendo sobre, isso causa alguma coisa? O que isso tem causado em vocês? Quando a gente fala do Espírito Santo, vocês já ouviram falar ou vocês já sentiram? Se vocês sentiram algo que realmente transformou, edificou vocês, ou foi um arrepio num sábado? O que vocês sentiram levou vocês a ser realmente transformados e que despertou sede, despertou fome, despertou vontade de passar tempo com Ele? Despertou alguma coisa em vocês? Ou foi só um respingo?
Essas coisas a gente não percebe, mas tudo que tira Deus do centro é idolatria. E se não tem Deus ali, vocês estão vindo aqui só por religião. Se não tem Deus ali, vocês estão vindo só por obediência. Continuando. Quando a gente lê, eu vou abrir aqui rapidinho só para confirmar uma coisa, tá? Mas quando a gente lê ali em... Tá certo. Quando a gente lê em Êxodo, é Deus falando. Eu sou um Deus zeloso. E Moisés estava ouvindo isso direto assim de Deus. Eu sou um Deus zeloso. E de repente, tempos se passam, o povo começa a ficar muito insatisfeito, o povo reclama de tudo, o povo quer voltar para o Egito, acha que é melhor ser escravo do que estar livre num processo, sendo que eles tinham tudo, eles eram supridos em tudo. A roupa deles crescia com eles, a comida chegava, tudo eles tinham um abrigo. E no deserto de dia é calor pra caramba, de noite é frio pra caramba. Eles não passavam nem muito calor, nem muito frio. Eles tinham tudo, Deus provia tudo. E eles ainda assim achavam que não era suficiente. Começaram a reclamar a ponto de fazer com que Moisés se perca ali no caminho. Tem um momento específico e parece muito pequeno, mas a obediência é nas coisas pequenas também. Tem um momento específico em que Deus vai dar água para eles, porque o povo está reclamando demais que ele quer água. E Deus fala para Moisés, ele fala, eu não quero falar besteira, mas ele fala para tocar ou só para falar com a rocha. Ele fala para falar com a rocha. E Moisés, de tão irado que ele estava, ele bate na rocha. E isso pode parecer besteira, mas não é. Se Deus ordena uma coisa, se ele ordena A e eu faço B, é desobediência. Ponto. Então ele pede para ele falar com a rocha, ele bate na rocha e Moisés vai se perdendo ali, ele vai ficando muito irado com o povo, está desviando do foco. E Deus fala para ele, Moisés, tu não vai entrar na terra prometida. E eu comecei a pensar sobre isso, fazendo acho que um parênteses aqui. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei, caraca, imagina tu investir num ministério por anos. Deus te chama. Tu é a única pessoa que de fato já, fala, sabe? Que fala com Deus. Tu sobe lá no monte, o que tu quiser, Deus fala, não, faz assim. E aí tu vai lá e faz. A única pessoa. Ele literalmente pediu para ver Deus. Deus escondeu ele e disse assim, ó, tu vai ver. Eu passei só um vislumbre assim, ó, senão tu morre. Mas ele estava lá, sabe? O que ele pedia, Deus estava com ele o tempo inteiro. E agora imagina, Deus falando, tu não vai para a terra prometida. Tu passa anos investindo nesse povo, anos investindo nisso, anos investindo na minha presença e tu não vai. Aí às vezes, a gente com coisa menor, a gente age de uma forma tão diferente de como Moisés agiu. Porque a gente passa anos investindo na igreja. E aí quando a gente não recebe a oportunidade de pregar, a gente fica bravo. Porque a gente passa anos investindo e quando tem que ser escolhido alguém para ser escalado para alguma coisa, não é a gente. Porque as pessoas não nos confiaram aquilo. Porque eu achei que eu tinha alguma coisa, eu passei tanto tempo investindo nisso. E a forma como Moisés agiu me fez pensar muito e refletir muito. Ele ganhou a minha admiração nesse dia. Ele simplesmente começa a investir tempo para avisar as pessoas. Assim, literalmente, tá? Tipo assim, em um capítulo 3, Moisés é proibido de entrar na terra. Aí a partir no 4 já tá, Moisés encoraja Israel a obedecer. E aí ele vai falando pro povo sobre o que eles deveriam fazer a partir de agora, porque eles não têm mais. Tipo assim, Moisés não vai estar com eles. Então ele está preparando o povo para continuar. Ele está preparando o povo para que eles continuem o que ele começou ali, o que Deus estava fazendo. Não parem o reino, não parem a obra de Deus ali.
E aí ele vai falando as coisas, e essa é a primeira vez que Moisés fala, porque o seu Deus, o Deus de vocês, é um Deus zeloso. Moisés precisou perder o lugar dele, a posição que ele achava que tinha, para ele ter a revelação de que Deus é um Deus zeloso. Quando o coração de Moisés começou a ir para o lugar errado, Deus disse não. Não, porque eu sou um Deus zeloso e eu não vou deixar que um coração desviado do que é o meu propósito continue o que é a minha obra, o que faz parte de mim, o que eu comecei. Porque se Moisés continuasse, se ele chegasse na Terra Prometida, talvez ele pudesse acabar desviando o povo inteiro. Talvez, se Moisés continuasse irado do jeito que ele estava, talvez o povo não fosse mais se acalmar, o povo não fosse nem chegar lá. Ninguém, nem as próximas gerações. Porque um coração no lugar errado tira as conclusões do próprio coração. Se o meu coração está no meu celular, tudo que está no meu celular vai ser lei. Então, tudo que tiver aqui vai ser de onde eu vou tirar minhas conclusões. É muito comum quando alguém entra em depressão ou tem crises de ansiedade, a pessoa ficar tão inclusa naquilo ali, tão imersa no que ela acha que é verdade, nas paranoias ou nas preocupações, que aquilo ali começa a ser verdade e começa a desenvolver outras síndromes e outras síndromes. Por isso que a gente precisa da intervenção de outra pessoa, um psicólogo, um terapeuta, alguém que possa ajudar, às vezes até mesmo remédio. E a mesma coisa acontece com todo mundo. E isso não é algo profético, algo que, meu Deus, nós estamos dizendo para vocês. Não, é verdade. Se eu passar muito tempo lendo a Bíblia, eu vou viver a Bíblia. Isso vai ser verdade. Se eu passar muito tempo gastando tempo com um conteúdo específico, de outra coisa, aquilo ali vai virar a minha verdade. Aquilo ali vai ser a única coisa que eu vou saber falar, a coisa que eu penso, tudo vai estar relacionado àquilo. Então, quando a gente tira Deus do lugar, outra coisa entra. E essa outra coisa é o que vai se tornar verdade. E aí, Moisés está ali falando para o povo e ele fala a mesma coisa. Ele começa exatamente do mesmo jeito. Não adorem outros deuses. Não façam ídolos. Não criem imagens. E ele vai trazendo uma lista e ele começa a falar sobre o privilégio da santidade, sobre o arrependimento, sobre como nós devemos sempre se manter fiéis com Deus. E ele vai falando tudo isso e ele diz, não façam como eu, porque eu me desviei disso. Não façam como eu, porque eu, por conta do meu coração, eu não cheguei na Terra Prometida. Então não sejam como eu. Escutem e façam diferente. Continuem firmes. Porque Deus é um Deus zeloso. E Ele não vai dividir a glória dEle com outros. Ele não vai dividir a presença dEle com outros. Ele não vai dividir a gente com outros. Assim como Deus é um Deus muito bom, como Ele é um Deus muito amoroso. Quando a gente fere esse zelo, a gente fere e a gente está provocando a ira de Deus. A gente precisa compreender que se eu sirvo ao Deus de amor, eu sirvo a um Deus zeloso. E se eu sou separada e ponto final. Não existe outras opções. Não existe, tanto faz, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Não, tá tudo bem, Deus, eu vou falar com Ele depois, deixa só eu continuar nisso daqui. Essas coisas não podem acontecer no nosso coração, porque Ele é um Deus zeloso. E se Ele nos separa, nós precisamos se manter nisso. Um momentinho. E depois de ler tudo isso, começar a pensar um pouco sobre o zelo dele, uma coisa curiosa é que esse zelo também pode ser traduzido como ciúme. E quando a gente pensa em ciúme, a gente tem muito a interferência dos nossos sentimentos, que são corrompidos pelo pecado daqui da terra. Os ciúmes que a gente conhece é um ciúmes possessivo, é um ciúmes que é tóxico, é algo totalmente abusivo, é algo que mais destrói do que constrói na nossa vida. Mas a palavra zelo aqui na Bíblia, principalmente aqui nesses primeiros 5 livros aqui, no Antigo Testamento todinho, a palavra zeloso para Deus, ela é uma palavra só.
A palavra que eles usam para zelo de outras coisas, ou ciúme de outras coisas e outras pessoas, é outra palavra. Existe uma palavra que representa literalmente o zelo de Deus, o ciúme de Deus, o ciúme que Ele sente por nós, os ciúmes que Ele sente pelas coisas que são dele, que pertencem a Ele, seja Ele mesmo, seja a sua santidade, seja a sua integridade, seja o seu amor, seja o seu povo escolhido. E eu comecei a pensar sobre como hoje em dia a gente canta muito sobre o ciúme de Deus. Inclusive essa musiquinha do "Tem ciúmes de mim e o seu amor é como um furacão". E é lindo, porque a gente canta que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. E Ele nos ama de verdade. É um amor incondicional. E quando a gente começa a pensar e ser revelado do que é o ciúme de Deus, começa até doer. Porque o amor dele é tão perfeito e nos preenche tanto. É dado de graça para nós. E ainda assim a gente tem a coragem de ferir o coração dele. A gente tem a coragem de olhar para o amor de Deus, conhecer o amor de Deus e virar as costas e fazer outras coisas. Depois que Jesus veio, Ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco, todos os dias, em todos os lugares. E eu não sei se a maioria das vezes a gente ignora isso ou a gente não sabe disso. E se vocês não sabem disso, eu estou dizendo para vocês, em todos os lugares Ele está conosco. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Se eu escolho tomar uma outra direção, se eu escolho fazer outra coisa, se eu escolho ficar com 3 pessoas no mesmo dia, ou ficar com uma, ou ficar trocando de namorado, se eu escolho assistir pornografia, se eu escolho ouvir um tipo de música que vai totalmente contra os princípios de Deus, se eu escolho assistir algo, se eu escolho brigar com alguém, se eu escolho ferir alguém, eu posso achar que não estou ferindo a Deus, mas eu estou ferindo a Deus. Porque nós estamos debaixo da graça. Nós reconhecemos Deus como nosso único, suficiente Salvador. E aí é como se a gente estivesse olhando para o que Deus fez e simplesmente ignorando. Vendo apenas como um pedaço de madeira. Só o que é. Não, porque foi no passado que Ele morreu. Lá no passado tudo bem, as pessoas que choraram naquele tempo, tudo bem, deve ter sido uma cena horrível de se ver. Mas aqui agora a gente tem só isso daqui. E eu pergunto de novo, o que causa em vocês olhar para a cruz? O que causa em vocês pensar no nome de Deus? E às vezes pelo tempo que a gente passa, o pouco tempo que a gente passa em devoção a Ele, parece que não significa nada. Quando eu comecei a pensar sobre o ciúme de Deus, Deus começou a me encaminhar para algo que eu não pensei que fosse. Ele começou a me direcionar para Ele como noivo, nós como noiva dele. E quando eu comecei a pensar sobre isso, faz muito sentido, porque normalmente a nossa visão de ciúmes, ela vem de um relacionamento de homem e mulher, ela vem de um relacionamento de um casal. E nossa, como me doeu olhar para Jesus como o meu noivo e pensar em tudo, na forma como eu ajo, na forma como eu faço as coisas, na forma como eu subestimo a presença dele, na forma como eu subestimo às vezes o sacrifício que ele fez. De olhar para Jesus, o meu noivo, e pensar, caraca, o que eu estou fazendo por ele depois de ele ter me entregue tudo? Literalmente tudo. Ele entregou a vida. E eu estava estudando sobre isso, né? Sobre devoção e tudo mais, e tem um momento específico que ele fala sobre os ciúmes, e ele fala de que Jesus, ele compra brigas por nós. Que a gente vê muito Jesus como alguém bonzinho, como um pacificador, que Jesus foi alguém super manso e humilde, que ele era alguém bem zen. Mas, cara, ele literalmente deu a vida. Alguém estava acusando todo mundo do pecado. Alguém estava, tipo assim, imergindo a igreja, o povo dele no pecado.
O diabo estava literalmente, está ainda, todos os dias, literalmente, afundando as pessoas no pecado. E Jesus olhou para o povo dele e disse assim: não, o meu povo não. As minhas pessoas não, a minha noiva não. Ele nos chamou de noiva. O amor dele é tão incondicional que até mesmo dessa forma ele nos ama. Ele nos chamou de noiva e disse: não, com a minha amada não. Com as minhas pessoas não. E ele se entregou. E não foi uma entrega do tipo, ele chegou e foi direto para a cruz. Não, ele apanhou, ele foi humilhado. Ele foi totalmente destruído naquela hora por nós. A cruz é algo muito mais pesado do que a gente realmente olha e considera. Dói muito mais. Mas ao mesmo tempo é leve, porque ele se entregou e ele salvou. E ele falou assim: quem quiser, é para vocês. E sabe o que é o mais engraçado e o que a gente não compreende? É que apesar de tudo isso, apesar de a gente não fazer todas essas coisas, ele nos ama da mesma forma. Apesar de tudo, apesar de a gente olhar para a cruz e simplesmente ignorar o fato do que ela representa, ele continua nos amando do mesmo jeito. Apesar de tudo isso, apesar de tudo que eu faço lá fora, do que eu acho que faço escondido ou não, ele continua nos amando da mesma forma. E essa santidade, esse zelo, essa presença, essa autoridade que Deus tem, essa grandeza, grandiosidade que ele tem, é um convite para uma vida mais leve. É um convite para uma vida totalmente diferente. E que não traz peso. O que traz peso é o pecado. O que traz peso é a acusação que a gente tem sobre nós. É as mentiras que são contadas e que a gente considera como verdade. Deus não traz peso sobre nós. Mas nós precisamos ter a consciência e a responsabilidade do que estamos fazendo. Do que a gente está falando. De como estamos agindo. E os que quiserem, os que desejarem de verdade, viver essa devoção, viver essa vida para Ele, depois de tudo que Ele entregou. Ele, literalmente, de braços abertos, aceitando todos os que quiserem. E vocês que não quiserem, Ele vai continuar amando vocês. E isso me dói muito de pensar, porque eu já subestimei muito o poder da cruz, muito o que Ele pode fazer por nós. E isso dói demais. Hoje, como noiva, olhar para o que o meu noivo fez por mim, eu não consigo ignorar. Eu não consigo olhar para o que ele fez e simplesmente seguir uma vida de qualquer jeito. Eu não consigo passar um dia inteiro, 24 horas, 48 horas, passar uma semana sem chegar perto dele. Sem direcionar o olhar, sem direcionar uma palavra, sem lembrar que ele existe. E em Tiago 4, versículo 4 e 5. Ali diz que Tiago está, em uma das cartas, a única carta dele, ele está falando algumas coisas. Ele começa falando sobre a perseverança que nós devemos ter, sobre como as tentações elas geram essa perseverança, que gera fé, que nos fortalece, amadurece nosso espírito, amadurece nós como pessoas, como cristãos. Ele vai falando sobre o controle da língua, ele vai falando sobre várias coisas. E aí chega no capítulo 4, no versículo 4 ele diz assim: adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? E essa palavra ciúmes, a raiz dela é o corromper. E ela também é usada na intenção de desviar a igreja do real propósito dela, do desviar a igreja cristã daquele estado de conhecimento e santidade no qual ela deve permanecer. O sentimento de ciúmes que é colocado dentro de nós, o Espírito Santo que está dentro de nós, tem ciúmes de nós. E esses ciúmes, ele nos incomoda.
E eu fico pensando sobre isso. Quando eu estava lendo esse livro, quando ele começa dizendo adúlteros, ele está falando, vocês que estão traindo o noivo de vocês. Vocês que estão traindo, dando as costas, vocês que estão adulterando um relacionamento. Vocês querem mesmo dividir o amor de Deus, dividir o relacionamento de Deus com outras coisas. Vocês querem mesmo fazer isso? Vocês acham mesmo que isso é possível? Que é possível dividir a atenção? Vocês acham mesmo que é possível servir a dois senhores? E esses ciúmes que tem dentro de nós, eu comecei a orar sobre, e foi um momento de revelação bem grande, onde eu só sentia o Espírito Santo me dizendo, por que vocês estão fazendo isso? E quando eu pensava nesses ciúmes, eu pensava nas vezes em que eu estava em pecado, eu estava fazendo algo errado, e das coisas grandes, das coisas pequenas, e eu só conseguia sentir o Espírito Santo do meu lado. Por que tu está fazendo isso? Por que tu está destruindo o que eu comecei a construir? Por que tu está trocando o meu amor, que é perfeito, por um amor raso que não vai durar nem um dia? Por que tu está trocando a minha provisão, que é completa, é plena, que é suficiente a ponto de levar uma nação inteira de um lugar para outro, passando por um deserto, por anos, sem que eles precisassem de nada? Por que tu está trocando isso por algo tão raso, por um dinheiro tão barato, tão fraco? Por que vocês estão trocando a minha presença? Deus é tudo em todos. Todas as coisas que a gente precisa, que a gente necessita, Ele preenche. Todos os espaços vazios, Ele preenche. Todas as dores, Ele sara. Todas as doenças, Ele cura. Ele é o único e Ele é suficiente. Ele é tudo em todos. Então, por que Ele está sendo trocado? Por que a gente acha que as coisas vão realmente satisfazer? Eu sei que a gente vai seguir a vida e até o fim, até o dia da nossa morte, nós vamos pecar. Nós somos pecadores, nós estamos aqui na terra, sujeitos a isso. Mas um coração que busca essa santidade, que busca, que deseja realmente se parecer com Jesus, que nem o pastor André falou no Esquenta, sabe, e possa dizer que tem a ousadia e o direito de dizer, me sigam que vocês vão estar seguindo Jesus. Sejam meus discípulos, sejam meus seguidores. Tipo, olhem para mim que eu sou exemplo. Sabe, um coração disposto a seguir e investir nisso, a perceber e ter a ciência todos os dias de que Deus é Deus, de que o que eu precisar Ele supre, de que todas as coisas que eu necessito, Ele literalmente de bandeja nos entrega. E eu tenho provado muito disso ultimamente, de que as coisas que eu tenho pedido para aprender, para ser revelado, eu peço ao Espírito Santo, e eu não preciso fazer não tenho uma lista de requisições do que eu preciso fazer para Ele me revelar. Eu leio a palavra e é revelado. Porque Ele tem esse desejo de se fazer conhecido pelo seu povo. E nós somos o povo dEle. Nós somos os escolhidos. E se nós somos os escolhidos, nós precisamos agir como tal. E Ele está disposto a entregar tudo. Disposto a revelar as coisas. E vocês estão dispostos a entregar tudo? Vocês estão dispostos a verdadeiramente entregar as coisas? Verdadeiramente entregar aquilo que vocês seguram com tanta força? As coisas que às vezes por insegurança a gente segura. Às vezes por medo, às vezes porque já fomos vulneráveis com outras pessoas e outras pessoas nos feriram. Às vezes porque em casa é assim. Porque na escola é assim. Porque as pessoas, elas são cruéis. Porque as pessoas machucam. Mas a gente não pode projetar os nossos sentimentos e as nossas referências de sentimentos em Deus. Porque o que nós temos de experiência com o amor não faz jus a quem Deus é como o amor. A referência que nós temos como Pai não faz jus a referência a realmente Deus como Pai de verdade. O Pai perfeito.
a paternidade perfeita. Um relacionamento que não deu certo não faz jus a Deus, a Jesus como nosso noivo. E eu quero convidar vocês os que realmente quiserem entregar tudo para Ele, a compreender e se deixar ser revelado esse zelo de Deus. Quando me foi revelado o zelo e o ciúme de Deus, eu não acreditei que fosse possível. Porque a gente conhece, a gente ouve falar, mas ouvir falar e conhecer de palavras de outros não é revelação. A revelação é quando o próprio Deus nos mostra. A gente experiencia dele essas coisas. E eu quero convidar vocês a se colocarem de pé. E que vocês tenham essa oportunidade hoje de pedir para Ele. E vocês vão precisar pedir com a boca de vocês. Vocês vão precisar pedir, vocês mesmos. Seja falando alto, seja gritando, seja orando em baixinho, cochichando, vocês vão ter que fazer. Vocês não podem se basear em uma música. Porque nós não estamos falando aqui de algo místico. A gente não está falando de um movimento. A gente não está falando de uma comoção. A gente está falando de Deus. E Ele dá o livre acesso a nós. Basta querer. Basta desejar realmente. E eu não sei o que vocês têm vivido, a forma como vocês têm vivido. Mas eu convido vocês a realmente entregar. Sabe? Os escolhidos, a Ele será revelado. Basta vocês desejarem isso. Amém. A Bíblia fala em Mateus 13 que o reino dos céus ele é como um tesouro que ele foi encontrado escondido em um campo e que um homem que achou o esconde de novo e ele fica tão feliz que ele vende tudo que ele tem e depois volta e compra o campo.
Quem encontra realmente Deus é como se encontrasse a coisa mais valiosa do mundo. Quem encontra realmente Deus é como se tivesse tudo e o resto é tudo perda. E a gente pode saber disso e a gente pode ser revelado isso. E eu queria convidar todos vocês a fecharem os olhos. Mesmo que vocês não vão realizar essa oração, mesmo que vocês não vão realmente pedir por isso, mas que em respeito aos outros, para que todos tenham a sua privacidade, o seu momento com Deus. Ignora quem está do teu lado. Foca no Espírito Santo. Vocês não precisam de um toque de alguém. Vocês não precisam de uma palavra revelada de alguém. Porque Deus é a própria palavra e Ele se revela a nós. Se vocês me buscarem de todo o coração, me acharão. Porque Deus é tudo em todos. Porque assim como Jesus já entregou tudo em uma cruz por nós, a gente tem essa oportunidade de entregar tudo por Ele. Mesmo que já façam anos que a gente está dentro da igreja, mesmo que já faça tempo que a gente tem um ministério construído, que nós temos coisas construídas, que a gente já tem vivido uma vida com Deus, sempre há algo novo para experienciar dele, para experimentar. Há sempre algo novo vindo de Deus para nós. E Ele quer derramar uma porção nova sobre vocês hoje. Mas que não seja algo no emocional, que não seja algo emotivo, que não seja um peso de culpa, mas que traga liberdade. E a partir disso, a partir dessa nova porção colocada sobre vocês, a partir dessa revelação de Deus sobre vocês, que seja algo que incomode o coração de vocês. Que no sair daqui não fique como se fosse só mais um dia. Que no sair daqui vocês sejam incomodados dia após dia por esse Espírito. Dia após dia, inundados, cercados pelo ciúme de Deus. Cercados por essa presença, por esse zelo, a ponto de não conseguir sair dessa presença. A ponto de não conseguir fazer qualquer coisa que fira o zelo de Deus. Que essa seja o mesmo desejo de vocês, de extrema devoção, de coração entregue, devoto a Ele. Que vocês entreguem tudo nessa noite. Eu pensei em estar
só o Senhor sabia onde eu estava. Ele juntou cada um dos meus pedaços e me refez por completo. Ele é o único capaz de fazer isso. Ele é o único capaz de pegar com o amor dele e colar cada pedaço da minha alma. Ele é o único que zela com todo o amor por mim. Ele é o meu defensor. Ele comprou as minhas brigas. Ele me defendeu quando o único direito que eu tinha era o inferno. Ele é o nosso defensor. Existem dois sentimentos de Deus sobre este lugar. Eu sinto que existem alguns corações aqui que Deus sente muito orgulho da devoção que tem entregue. Mesmo que vocês pensem que vocês têm feito tão pouco. Existem algumas pessoas aqui, eu só não vou dizer o nome dela para não expor, mas que Deus tem se orgulhado da forma como você tem se mantido tão firme, tão fiel, apesar de todo o barulho, apesar de todas as coisas na volta, apesar de que às vezes parece que tudo está desmoronando. Existe um coração orgulhoso de um pai, porque vocês se manteram fiéis, porque vocês têm buscado primeiro a Ele e não as outras coisas. Ele tem visto as lágrimas, Ele tem visto as dúvidas, Ele tem visto a incerteza que vocês sentem, mas Ele tem visto também o coração de vocês. No mais profundo Ele tem visto. E tem algumas pessoas aqui que Ele está chamando para um outro nível de devoção. Existem algumas pessoas aqui que Ele está escolhendo a dedo, e eu sei que vocês estão sentindo isso no coração de vocês. Não tenham medo. Não tenham medo do que tem por vir, não tenham medo de se entregar totalmente. Existem algumas pessoas aqui que o convite de Deus para essa devoção é nítido. E também é urgente. E esse convite, ele se abre para todos. Essa devoção, ela é muito mais racional do que emocional. Reconhecer que não tenho lugar, eu não tenho posição, eu não tenho nada. Não importa no que eu me formei, não importa o que eu quero alcançar. De
que eu não tenho nada, mas se eu tenho a Deus, eu tenho tudo. E cara, eu oro para que isso seja revelado a vocês verdadeiramente, do que é ter Deus como tudo, o que é realmente vivenciar isso. Independente se vocês estão aqui todos os sábados ou se vocês não estão aqui, independente se essa é a primeira vez, a segunda, Deus convida vocês para esse acesso, acessar o coração dele, o que ele tem para vocês. O zelo de Deus, a santidade de Deus, ela não traz culpa. Ela traz a consciência do que pode estar nos afastando de Deus. Ela traz a consciência para trazer o arrependimento, mas ela não traz culpa. E eu quero que vocês tenham a ciência disso. E se vocês precisarem de ajuda para vir até aqui à frente, eu quero que vocês levantem a mão e alguém vai orar com vocês. Porque ela não traz culpa. Como eu disse antes, a santidade de Deus, ela é um convite. É um convite a se aproximar dele, a ter esse acesso direto com ele. Mas a culpa não. Porque se continua trazendo culpa para vocês, o pecado ainda tem poder sobre vocês. Se continua tendo culpa, ainda não há liberdade. E se não há liberdade, a gente vai acabar com isso hoje. Se vocês quiserem, isso é decisão de vocês. Assim como vir aqui à frente é decisão. Assim como fechar os olhos é uma decisão. Assim como fazer uma oração é decisão. Assim como se livrar de tudo que pesa, de tudo que é lixo, de tudo que fere o caráter de Deus é decisão. E se vocês decidirem, a gente vai ajudar vocês, mas precisa partir de vocês. Como a Carol disse, a música vai continuar tocando. A presença está aqui e ele vai ser adorado. Ele vai ser glorificado e os que quiserem serão separados. Os que quiserem farão parte disso. Os que quiserem, ele vai ensinar como dia após dia ser devoto a ele. Dia após dia ser entregue. Não deixa mentira, não deixa dúvida, não deixa o que vocês já fizeram lá atrás tomar conta da mente de vocês agora. Amém? Sobre um trono